Nesse vídeo então eu vou resolver esse exercício aqui, ele é da lista 1. A ideia é a gente comparar as funções f de n e g de n, né? Para ver se f é ozão ou ômega de g de n, tá? Então, uma das coisas mais comuns nesses exercícios aqui é que a gente, em geral, a gente meio que já sabe o que vai acontecer, né? Então, vocês vêm com dúvidas do tipo, eu sei que esse f de n é O de g de n. Mas a intenção é essa mesmo, né? A gente já saber mais ou menos o caminho a seguir, né? Então, que nem aqui, primeira coisa a gente precisa saber se f de n é ozão, né? Então, primeira pergunta, será que f de n é O de g de n? Ou melhor, né? Será que n elevado a meio é menor ou igual a alguma constante vezes n elevado a 2/3? E aqui a gente já... Bom, meio sempre é menor do que 2/3, então isso é verdade, né? É uma coisa que parece óbvia logo de cara. E de fato então seria uma resposta já válida, tá? Então, uma primeira resposta aqui note que meio é menor do que 2/3, né? Então, claramente n elevado a meio também vai ser menor do que n elevado a 2/3, tá? E aqui já acabou, assim, a ideia é que sim, mas é preciso formalizar, né? Então, a gente precisa deixar claro qual é a constante C que eu estou escolhendo, qual é o N0 que eu estou escolhendo, tá? Então, tomando C igual a 1, né? Porque eu consegui aqui escrever a expressão que eu queria, eu quero uma expressão desse tipo, e o número que está multiplicando ali o n elevado a 2/3 é 1, né? Na expressão que eu consegui. E eu também nunca precisei fazer nenhuma afirmação do tipo, isso só vai valer se o n for maior do que tal coisa, tá? Então, vai valer para qualquer n, eu vou tomar o n0 como sendo 1. Então, nesse caso, de fato, f de n é O de g de n. Tá? Então, mostrei aqui quais são as constantes. Pela definição, a gente precisa sempre mostrar essas constantes, né? Isso aqui é uma forma de solução. Bom, então, outra forma de solução é a que eu, em particular, mais gosto de usar, tá? Que eu vou partir da minha expressão f de n. Então, eu tenho n elevado a meio aqui. E aí eu vou construir uma sequência de expressões, de inequações. Então, isso daqui é menor ou igual a alguma coisa, e vai ser menor ou igual a outra coisa, e assim por diante. Sempre lembrando que o objetivo é chegar em algo que é do tipo C vezes n elevado a 2/3, né? Então, e essa sequência de operações que eu vou fazer aqui, em geral, eu gosto de usar coisas bem simples, do tipo, olha, qualquer coisa A, qualquer valor A aí vai ser menor ou igual a mais alguma coisa, mais um valor positivo também, tá? Então, isso aqui é uma propriedade que é simples da gente enxergar, né? A sempre vai ser menor do que A, ele mesmo mais alguma coisa, né? Outra propriedade simples é que A sempre vai ser menor ou igual a A multiplicado por alguma coisa, tá? Essa coisa aqui também maior do que 1, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho n elevado a meio, e n elevado a meio certamente é menor do que n elevado a meio multiplicado por outra coisa, que é um n elevado a 1/6. Então, esse é um termo positivo. Então, essa inequação aqui é verdadeira. E eu não escolhi esse termo à toa, esse termo foi escolhido porque, n elevado a meio multiplicado por n elevado a 1/6 é a mesma coisa que n elevado a meio mais 1/6. E isso é igual a 2/3. Né? Então, eu não escolhi à toa, eu escolhi baseado no objetivo que eu queria chegar. Então, aqui, eu consegui construir a expressão que eu queria. N elevado a meio é menor ou igual a outra função, que é o n elevado a 2/3, tá? Então, acabou aqui, mas só para deixar claro para o leitor, né? Tome
C igual a 1 e N0 igual a 1. Assim, F de N é O de G de N também. Tá? Então, é uma segunda forma de solução aqui. Bom, segunda forma de solução, então, essa é a que eu mais gosto de usar porque eu consigo enxergar mais facilmente o que tá, essa construção aqui, tá? Essa segunda forma ela é levemente parecida com a primeira, tá? Então, aqui eu já afirmei que essas duas coisas são menores, assim, bem rapidamente, notando que o meio é menor do que o 2/3. Né? Aqui eu também estou afirmando que uma coisa é menor do que a outra, mas estou construindo, né? Estou deixando bem claro porque que elas são menores num passo a passo, em um passo intermediário, tá? Então, uma coisa importante aqui é deixar claro para o leitor o que você está escrevendo, o que você quer dizer com aquilo que você está escrevendo. Então, na primeira eu comentei, olha, meio é menor do que 2/3 e por isso essas duas expressões, uma é menor do que a outra, tá? Então, eu estou deixando claro que eu estou construindo essa afirmação de uma coisa ser menor do que a outra. Não estou assumindo logo de cara, tem um motivo para essas coisas serem menores, uma menor do que a outra, tá? Vou dar um outro tipo de solução aqui, tá? Então, o terceiro tipo de solução seria, bom, para essa expressão aqui ser verdadeira, basta que eu escolha um ser apropriado, tá? Então, meio que a gente vai partir quase que assumindo que ela é verdade, tá? Então, para aquela expressão lá ser verdade, para essa expressão aqui ser verdade, qualquer outra expressão que seja parecida com ela também tem que ser, né? Então, para ela ser verdadeira, essa expressão aqui, que é o n elevado a meio, dividido por n elevado a 2/3, menor ou igual C vezes vezes n elevado a 2/3 dividido por n elevado a 2/3. Então, essa também tem que ser verdadeira, né? Porque elas são equivalentes. O que eu fiz foi dividir ambos os lados da equação pelo mesmo valor. Então, eu mantive a equivalência dessas expressões, tá? Então, agora, dando uma melhorada nessa expressão aqui, né? Então, esse 2/3 aqui esse n elevado a 2/3 vai sumir. Então, de um lado sobra só o c, né? E eu vou colocar ele pra cá pra ficar mais bonitinho. N elevado a meio sobre n elevado a 2/3. E aí também, né? Essa expressão aqui, ela é igual a n elevado a meio menos 2/3, né? E isso é n elevado a menos 1/6, ou então 1 sobre n elevado a 1/6, certo? Então, para essa primeira expressão ser verdade, eu preciso que c seja maior ou igual a 1 sobre n elevado a 1/6, né? Bom, então eu preciso ser capaz de escolher uma constante c que seja sempre maior do que essa expressão. Bom, essa expressão, qual é o valor dela? Quais são os valores dela? Ela pode assumir infinitos valores diferentes, porque n pode assumir infinitos valores diferentes, né? Então, a gente tem que meio que analisar o que vai acontecer com ela nesse caso, tá? Então, primeira coisa, se n vale 1, né? Então, eu tô falando de 1 elevado a 1/6, e isso é 1. E depois eu vou pegar 1 e dividir por isso, vai dar 1 também, né? Então, essa expressão ali, ela vale 1 se o n for igual a 1, certo? Bom, e se o n é igual a 2? Então, eu tô falando de 2 elevado a 1/6, que eu não sei exatamente quanto é, mas é um valor um pouquinho maior do que 1, né? E aí, é 1 dividido por um valor um pouquinho maior do que 1. O que vai dar um valor menor, né? Então, qualquer valor que eu escolha de n, a partir de 1, isso daqui vai começar a diminuir. Vai começar a diminuir tanto que vai tender a 0, certo? Então, conforme o n cresce, essa expressão ali, que é 1 elevado a 1/6, tende a 0.
Ou seja, analisando essa expressão aqui, eu tenho que isso aqui só vai assumir valores entre 0 e 1. Então, qualquer coisa que eu pegue para ser o valor de C que seja maior do que esses valores, entre 0 e 1, vai satisfazer, né? Então, por exemplo, se eu tomar C igual a 2, é verdade que C vai ser sempre maior ou igual a essa expressão? Sim. Que não seja lá qual for o valor de n, essa expressão vai ter valor entre 0 e 1. Né? Então, pode ser C igual a 1 também, não tem por que ser o C igual a 2. Pode ser C igual a 1. E isso aqui vai valer para qualquer n0, para qualquer n, aliás, a partir do 1, certo? Então, tomando C igual a 1 e n0 igual a 1, temos que ser, a expressão lá no início, né, ela vai ser verdadeira. Tá? Então, essa expressão ela é equivalente a essa, tá? Que é equivalente a essa, né? Que no fundo ela só está pedindo para o valor C, né, ser maior do que isso. E eu encontrei aqui um valor que satisfaz. Então, tudo bem. A gente tem no fundo que aquilo lá inicialmente era verdade, ou seja, f de n é Ozão de g de n. Ok? Então, aí uma terceira forma de solução. Beleza? Então, uma terceira forma de solução. E tem uma quarta ainda, uma quarta forma, que eu vou colocar aqui agora, é baseado em usando limites, tá? Então, note que o limite, quando n cresce muito, da expressão n sobre n elevado a meio, né? Então a minha f de n aqui em cima e a g de n aqui embaixo, tá? Bom, isso aqui é a mesma coisa que o limite de melhorando essa expressão aqui, né? Isso fica n elevado a meio menos 2/3, que é igual ao limite de n elevado a menos 1/6, né? E isso é igual ao limite de 1 sobre n elevado a 1/6. E aqui é a forma um pouco mais simples de enxergar limites. Fica só 1 sobre alguma coisa que vai crescer muito, e 1 sobre alguma coisa que vai crescer muito tende a 0. Né? É a mesma coisa que eu comentei aqui. Tende a 0, né? Mas de uma maneira mais formalizada. Bom, então, quando eu tirei o limite dessa expressão sobre essa outra e chegou em 0, significa que essa expressão aqui de baixo, ela cresce mais, né? Ela cresce mais do que a expressão de cima. Tanto que, eventualmente, eu vou estar dividindo isso por algo que é muito maior, né? A ponto de tender a 0. Então, aqui eu sei que em algum momento, pode ser que nos primeiros valores de n não seja verdade que essa de cima é menor do que a expressão de baixo. Mas como eu sei que quando n cresce muito isso tende a 0, significa que existe existe um ponto onde uma vai ficar maior do que a outra, onde a expressão de baixo vai ficar maior do que a de cima. Então, eu sei que existe constantes aí, as constantes da definição de notação assintótica, tá? Então, constantes C e N0, para as quais n elevado a meio vai ser menor do que C, vezes 2, vezes n elevado a 2/3, para todo n maior do que n0. Tá? Então, essa é uma quarta forma de resolver, e a diferença dela é que eu não explicito quais são as constantes, mas eu provo que elas existem, né? E aí, no fundo, também estou satisfazendo a definição. Eu só preciso mostrar que essas coisas existem, tá? Bom, então aqui a gente viu 4 formas diferentes de resolver essa primeira parte dessa questão, tá? Eu vou finalizar esse vídeo e fazer um próximo mostrando, porque agora a gente tem que né, a gente mostrou que é Ozão, e agora eu quero saber se é ômega também, né? Então, até o próximo.